Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho deste dia 28 de maio, quinta-feira, mais uma vez aqui do nosso seminário Santa Teresinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos do refrão do Salmo a nossa prece inicial. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Evangelho de hoje é João, capítulo 17, versículo 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai Santo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos acompanhando a oração sacerdotal de Jesus. A oração de Jesus, que fecha o discurso de despedida, já na iminência de sua paixão, termina com uma abertura sobre o futuro, sobre o tempo em que a Igreja é chamada a viver, na comunhão e a caminho da plenitude. Daí nós temos a oração pela unidade. A unidade é um desejo de Jesus a tal ponto que ela é contemplada em sua oração sacerdotal. A unidade, antes de ser um esforço da comunidade dos discípulos de Jesus, é um dom que Deus oferece à comunidade a fim de que seja imagem da unidade entre o Pai e o Filho. Sabemos que a unidade entre duas pessoas só se tornará cada vez mais forte na medida que cada uma delas for plenamente ela mesma, num respeito profundo pela outra. Assim também acontece na nossa busca de unidade entre nós e em relação a Deus. Mas a unidade é um desafio para todos os tempos e é um grande desafio para nós hoje. Vimos no Evangelho que Jesus rezou pela unidade de seus discípulos e por todos aqueles que ao longo dos séculos iriam crer nele. Portanto, Jesus rezou pensando em cada um de nós. Desta oração brota também o nosso desafio. Sabemos que hoje o cristianismo está dividido e mesmo na Igreja Católica há muita divisão. Esse não era e não é o desejo do coração de Jesus. Se estamos desunidos entre nós, como estaremos unidos a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo? Como o mundo poderá crer e aceitar Jesus Cristo com todas as divisões que vemos? Jesus cumpriu sua missão destruindo a barreira que nos separava de Deus e dos irmãos.
Agora compete a nós, com a graça que Ele nos dá, fazer a nossa parte, derrubando as barreiras e muros e fazendo ponte, começando pelas nossas famílias, nossas comunidades paroquiais e religiosas, porque somente todos juntos, caminhando unidos na mesma direção e com a mesma meta, o mundo reconhecerá que Jesus é o enviado do Pai, ou seja, Deus será mais conhecido e amado. Esforcemos e rezemos pela unidade entre nós. Quero terminar também hoje compartilhando uma parábola que tem como título Fábula da Convivência. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto de densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, e afastaram-se, feridos, magoados, por não suportarem mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal modo que, unidos, cada um conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. E assim suportaram-se, resistindo à longa era glacial e sobreviveram até nossos tempos. Que também nós, ao longo desse tempo, especialmente de pandemia, apesar das dificuldades próprias de nossa vida, também da vida de nossa comunidade, possamos caminhar e crescer na unidade e assim realizar a nossa missão conforme vimos no Evangelho. Que todos sejam um para que o mundo creia. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.